Alô, quem tá aí? Sabe aquele momento em que a realidade bate tão forte que o ar parece faltar por alguns segundos? Foi exatamente o que aconteceu no final do sexto episódio da segunda temporada de The Pitt. Todos nós acompanhamos a rotina caótica daquela emergência. Para mim, melhor série mais real sobre um pronto-socorro. E a gente já até estava familiarizado com o Louis. Ele era o que a equipe médica chama de um frequent flyer, aquele paciente que retorna frequentemente, repetidamente ao pronto-socorro devido a uma condição crônica exacerbada pelo estilo de vida. No caso, aquele homem com cirrose, aquela cicatrização grave no fígado que impede o funcionamento normal, geralmente por etiologia de álcool ou de algumas outras coisas, né, pode ser vírus também. Ele entrava e saía na unidade, sempre meio que embriagado, muitas vezes sendo alvo de olhares, de julgamento, ou de uma certa paciência que já tinha chegado ao limite. É muito fácil para o cérebro humano criar um rótulo e colocar alguém numa caixinha para economizar energia emocional. Mas o que o The Pitt fez com a gente nesse episódio foi um lembrete brutal de que nunca conhecemos a guerra interna de alguém apenas olhando pelas suas cicatrizes externas. E pelo tamanho daquela city é muita cicatriz externa. Bora entender isso a fundo então? A morte do Louis não foi só uma falha orgânica, um evento fisiológico de abuso de álcool. Foi um desfecho de uma história que a gente não teve a humildade de se perguntar antes. Quando o episódio termina, a gente descobre que aquele homem, que muitos tratavam como um estorvo, carregava a dor insuportável de ter perdido a esposa e a filha num acidente de carro. Isso tudo muda. Aquele bebum cirrótico que a equipe médica fazia paracentese toda semana e tentava despachar rapidamente para rodar a emergência, na verdade, é só um sobrevivente de um trauma catastrófico que nunca conseguiu encontrar o caminho de volta para casa. Quando o nosso cérebro processa uma perda dessa magnitude, a gente entende que o luto não é um processo linear, uma linha reta, uma rua facinho de entrar e sair. Quando o trauma é súbito e violento, ele é como se quebrasse uma parte nossa, quebrasse uma perna, algo bem significativo mesmo, sabe? E com o acidente, que tirou a família do Louis, o sistema nervoso dele pode entrar num estado de congelamento. É a amígdala, não da garganta, da cabeça, aquela pequena estruturazinha lá, que parece uma amêndoa, que ela é responsável pelo medo e pela ameaça, nossa percepção. Ela fica permanentemente ativada. Isso significa que para o Louis, o acidente não ocorreu anos atrás. No corpo dele, o acidente estava ainda acontecendo e se repetia toda manhã quando ele não via a família, quando ele lembrava. Um ciclo infinito de dor, que a partezinha da frente do nosso cérebro, nosso córtex pré-frontal, simplesmente não conseguia mais gerenciar. Antes da gente aprofundar nessa biologia da dor, eu quero te pedir um favorzinho sincero. Se essa análise faz sentido para você e te ajudar a olhar para o mundo com mais empatia, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, assim o YouTube não nos afasta mais. O Checkpoint da Mente sobrevive dessa troca real com vocês. Agora, voltando. Imagina que a mente humana é como um sistema de amortecimento do teu carro. O trauma do Louis foi como cair num buraco tão profundo que estourou completamente todos os amortecedores de uma vez só. Sem essa proteção, qualquer pequena irregularidade na estrada da vida causa uma dor insuportável. E aqui que entra a questão da automedicação. Muita gente acaba usando substâncias, independente se elas são legais ou ilegais, para tentar ativar, aliviar, melhorar de um sintoma psiquiátrico não tratado. O álcool não era o problema principal do Louis. Ele era a única ferramenta que ele encontrou para anestesiar uma ferida que a medicina convencional ou não estava enxergando ou não conseguiu acessar. O álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele atua no sistema GABAérgico. É um sisteminha de neurotransmissores que reduz a atividade de neurônios, promovendo um certo relaxamento, silenciando temporariamente o grito de desespero que vinha de dentro dele. O grande erro da equipe da urgência, todas as equipes aqui, tá? Não do The Pitt especificamente, e muitas vezes o nosso erro também na vida real, é focar apenas no comportamento e ignorar a etiologia, a causa, o motivo de ter virado aquilo. Quando os profissionais da saúde eles sofrem de fadiga de compaixão, que é tipo um esgotamento mental que acaba reduzindo a capacidade de sentir empatia pelos próprios pacientes, eles param de ver o ser humano e passam a ver apenas um prontuário, apenas um nome para tratar e despachar, sem ver aquela história real.
Isso é muito mais comum do que deveria. O Louis era tratado com rispidez por alguns, por outros com amor, porque o vício era visto como uma escolha, como uma falha moral, né, como uma sujeira. Mas a neurociência moderna mostra pra gente que o vício, em um contexto de trauma, ele é uma tentativa desesperada de sobrevivência biológica. O cérebro do Louis estava tentando evitar um colapso total. E a única forma que ele sabia de fazer isso era com essa anestesia, seja pelo álcool ou pelos benzodiazepínicos, né, pelo Rivotrilzinho que a gente sabe que ele fazia uso. A revelação final do episódio que mostra a foto e a história da família dele, bem nos últimos minutos, nos últimos segundinhos do episódio, antes da tela preta abrupta aparecer, funciona como se fosse um choque de realidade, um soco na tua cara, que nos obriga a revisitar cada cena em que o Louis foi maltratado ou incompreendido. É um soco no estômago, porque percebe que o tratamento que ele recebia na emergência também era uma retraumatização, processo de ficar revivendo o trauma original devido a novos eventos estressantes ou em ambientes hostis. Cada olhar de desespero de algum médico confirmava para ele que o mundo era um lugar onde ele não tinha mais valor. A dor do luto traumático é como uma âncora, pesada demais para um barquinho pequenininho. E o Louis estava afundando em plena vista de todos. E nós, junto com a grande maioria da equipe do hospital, estávamos apenas reclamando das águas que ele espalhava no convés. Precisamos então entender que o isolamento social e o estigma ele aumenta a nossa carga alostática. Tipo aquele desgaste que o físico e o mental vão acumulando e que o corpo sofre ao tentar manter um equilíbrio sob estresse crônico. Quanto mais o Louis era julgado, mais o corpo dele sofria, mais ele tentava fugir disso. A cirrose era o preço final físico dele, mas a solidão era o preço da alma. A morte dele, no episódio 6 da segunda temporada, dói tanto, porque é uma morte evitável em termos de humanidade, mesmo que não fosse evitável em termos médicos por conta do quadro hepático dele. Ele morreu sem que ninguém soubesse que quem ele realmente era. Ele morreu sendo um bebum, sendo um cirrótico, quando na verdade ele era um pai, ele era um marido, que nunca parou de sentir falta do que ele perdeu. Tanto que, além do álcool, ele potencialmente abusava daqueles benzodiazepínicos, que fazem o mesmo efeito como depressão do sistema nervoso e serve como um anestésico emocional, cronificando a dor emocional e deixando mais e mais sensível a ela ao longo do tempo. Isso nos leva a refletir sobre as pessoas que cruzam o nosso caminho no dia a dia. Aquele indivíduo difícil no trabalho, aquele vizinho problemático, ou aquele parente que acaba se isolando. Muitas vezes o que a gente interpreta como uma grosseria ou um desleixo é apenas um mecanismo de defesa contra uma dor que a pessoa não sabe como nomear. A curiosidade clínica deveria vir antes do julgamento moral. Se a gente tivesse a chance de abrir aquela carteira emocional, no caso a carteira onde achou a foto, né? Abrir a carteira emocional de cada pessoa que nos irrita, provavelmente a gente terminaria o dia chorando. Foi o que aconteceu com esse episódio avassalador. Então eu quero que você leve essa reflexão para a tua semana. O que a história do Louis Pitt nos ensina é que a empatia não é apenas um sentimento bonito. Ele é uma ferramenta de sobrevivência para a sociedade. Quando a gente trata alguém com dignidade, apesar do seu comportamento, a gente está dando ao cérebro dessa pessoa, principalmente, uma chance de se sentir seguro novamente. E se você chegou até aqui, comenta pelo Louis, para eu saber que você também sentiu o peso dessa história. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa aprender a olhar além das aparências. E com isso, a gente encerra por aqui. O seu checkpoint está registrado, seu cérebro está bufado. Nos vemos no próximo episódio para o seu próximo patch mental. Descomplicando a psiquiatria e a neurociência, uma sinapse de cada vez.